paz. Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus que fala sobre fé. E em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 20, diz assim. Vamos ler a partir do 19, onde os discípulos indagam a Jesus. Eles perguntam. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se o Senhor disse, é verdade, não é? Se o Senhor falou que nada será impossível, nada será impossível. Por que nós não recebemos? Primeiro porque muitos de nós não sabemos ou não entendemos o que as Escrituras dizem. O Senhor, Ele fala a respeito do grão de mostarda em relação à fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda. Muita gente prega falando do tamanho do grão de mostarda. Não é do tamanho. É como o grão de mostarda. Ele, quando é plantado, embora sendo o menor, se ele for plantado, se torna maior, não é isso? Então, o Senhor está falando sobre como o grão de mostarda, e a fé, ela é como o grão de mostarda, ela precisa ser plantada. O que é isso? Eu vou contar um breve testemunho. Certa vez, ia ter um culto à noite, numa igreja onde uma amiga minha frequentava, ela me convidou, ia um pregador de fora, e eu falei, eu vou, né? E ao longo do dia eu fui no centro comprar alguma coisa e na volta eu fui correr para pegar o ônibus e caí. Caí e machuquei o meu pé. O meu dedão, ele não dobrava, eu não conseguia andar direito porque o dedão estava machucado, então não podia movê-lo. Então eu andava puxando a perna. E eu tinha me esquecido que ia ter o culto, mas quando estava se aproximando eu me lembrei. Falei, será que foi por isso que eu caí? Um impedimento para eu não ir? Mas eu tinha falado que eu ia, eu vou. Era próximo de casa e eu fui, arrastando da perna e fui. Cheguei lá, falou, vou orar pelos enfermos. Se você está sentindo alguma dor, sentindo alguma coisa, fica de pé que eu vou orar. Algumas pessoas se levantaram e eu estava com o dedão latejando, estava doendo muito. Eu me levantei também. E quando o pastor orou, ele disse... faz o que você não podia fazer. E eu movi o dedo bem devagar, mesmo sem poder, eu não podia mover, que doía. Mas ele orou, ele não orou para a galinha nascente, ele orou porque ele crê. E eu levantei porque cria na oração que ele ia fazer. Então eu levantei e eu movi o dedo bem devagar. E aí ele perguntou, quem sentiu estar curado do mal? Eu não me lembro direito se algumas pessoas foram lá na frente, mas ele falou, quem ainda está sentindo? Eu levantei a mão, porque estava doendo muito. Embora eu movesse o pé, estava doendo bastante. Movesse o dedo, né? Estava doendo muito. Eu fui arrastando o pé lá para frente. E ele falou, você crê? Eu disse, creio. E ele colocou a mão em mim e orou. E depois ele disse, faz o que você não podia fazer. E eu, novamente, movi o dedo com muita dor. E ele me perguntou, e aí? Agora está o segredo, a forma como você responde. Estava doendo ainda. Mas eu não criei, eu tinha fé. Eu ia falar então que eu estava curada? Não, você precisa ter sabedoria, não abrir a sua boca para que o diabo não roube a semente da palavra de Deus que foi plantada. Porque é essa semente que tem que ser plantada. A fé, ela tem que ser plantada. Se você plantar, então ela dá. Quando ele me perguntou se eu ainda estava sentindo, eu respondi de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, quando ele perguntou, eu respondi, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la em Cristo Jesus. Ele disse amém. Ele concordou comigo, e a palavra diz, o que concordar na terra acerca de qualquer coisa, que 2 ou 3 pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu.
O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que eu falei o que a palavra diz. E eu estava embasada no que as escrituras falam. Fui para casa. Eu já ia andando normal. Meu dedo estava doendo, mas eu já conseguia andar normal, sem puxar a perna. E de vez em quando vinha aquele pensamento: você não recebeu a oração? É o seu pé como tá. Nessa hora eu respondia: eu não ando por vista, eu ando por fé. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Toda vez que o pensamento vinha, eu falava a palavra de Deus, que ia contra aquela palavra que estava vindo. Isso é você plantar a semente. Isso é o grão de mostarda, que sendo pequenininho plantado, ele dá. E eu permaneci firme. A Bíblia diz: não fale diante do anjo engano. Porque se você fala diante, se eu falasse assim, o que significa isso, né? Se eu falasse assim, nossa, eu orei, mas estou sentindo dor ainda, eu acho que não resolveu, acho que a oração foi fraca, acho que eu não criei. Se eu respondesse isso, eu estava respondendo com base humana, entendimento natural, eu não estava respondendo com base nas escrituras. Certamente eu estava falando diante do anjo, foi engano. Mas por que eu falo isso? Que eu estava dizendo diante do anjo foi engano? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir acerca daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando a Bíblia diz para eu não dizer diante do anjo que foi engano, é quando eu oro, quando alguém ora por mim, ou quando eu oro por mim, ou quando faço alguma oração, eu não posso dizer: não valeu, porque não há trabalho vão no Senhor, não há oração fraca. Há uma falta de entendimento, porque a Bíblia diz que o povo de Deus sofre porque lhes falta o conhecimento. Pois bem, aquela noite o meu dedo ainda estava doendo, mas a dor ia passando devagar. Eu não usei anti-inflamatório, eu não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que eu fiz, né? A Bíblia fala que os médicos, Jesus é médico dos médicos, ele disse que os médicos é para os doentes e não para os sãos. O Senhor estava fazendo alusão aí sobre pecador e não pecador, né? Mas nós sabemos que não existe pessoas que não têm pecado, né? E Jesus, ele veio para os pecadores, ele veio para nós. Então, por que Jesus fala a respeito de o médico é para os doentes e não para os sãos? Existe alguém são? São no sentido de não ser pecador, né? Porque é essa ênfase que Jesus está dando nessa passagem. Não existe ninguém que não seja pecador, mas existem pessoas que acham que não são. Então, ele não veio para essas pessoas, para as pessoas que acham que não precisam. Então, o Senhor, ele nos ensina pouco a pouco. Nós precisamos dar crédito à sua palavra, nós precisamos plantar com a nossa boca o que as escrituras dizem a nosso respeito. Então, quando amanheceu aquele dia, o meu dedo não estava doendo, não estava roxo, eu não estava nem dolorido, eu não estava sentindo nada, absolutamente nada. Então, eu estava curada. Demorou. Existem coisas que é na hora. E existem coisas que te dão um sinal na hora, para que você se agarre àquela coisa tão pequena e plante no reino. Aquilo vai nascer e você vai receber. Quanto a tomar remédio, não tomar, não é pecado tomar remédio. Mas é melhor que você primeiro creia, né? Se mesmo assim você ainda está sentindo, você não vai ficar sentindo. Não é pecado tomar remédio. O pecado é não crer no que as escrituras falam. Amém? E é essa a palavra de hoje.